Hoje, o Aquele Brasileirão volta para a década de 90. A gente vai contar a história do Brasileirão de 94, que foi o bicampeonato do Palmeiras naquela era, patrocinado pela Parmalat. O Palmeiras tinha um timaço, treinado pelo Luxemburgo, numa final muito especial. A final foi Palmeiras e Corinthians. Esse campeonato também teve o Guarani com um timaço, Luizão e Amoroso no ataque. O Cruzeiro com uma campanha desastrosa, fez menos pontos que time rebaixado. Vamos começar a contar a história depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, vou dar dois recados importantes. O primeiro aqui é sobre a camisa que eu tô vestindo, é uma camisa da Vestiário, que é a nova parceira do Última Divisão. Você que quiser comprar são camisas relacionadas ao futebol, com umas estampas bem legais, você entra lá em www.vestiariofc.com.br. Se você usar o cupom Última Divisão, a Última Divisal tudo junto, você ganha desconto de 10%. E falando em ganhar camisa, falando em boas oportunidades, tem o nosso Padrim também, que é www.padrim.com.br/Última Divisão. É uma nova forma de financiamento do site que quem participa, além de ajudar a gente, ganha prêmios também. Pelo Padrim, você pode ajudar a gente com diferentes pacotes, a partir de R$2, tem vários valores que você pode colaborar mensalmente com a gente, e a partir de um certo valor você concorre a prêmios, como camisas, livros, coisas de futebol, participa dos nossos vídeos, é bem bacana, confere lá. Bom, explicar regulamento de Campeonato Brasileiro antigo às vezes é uma tarefa complicada, mas vamos tentar. 94 foi um desses regulamentos bem criativos. Eram 24 clubes, divididos em 4 grupos com 6 times cada, que jogavam em turno e retorno entre si. Cada grupo, os 4 primeiros passavam para a segunda fase e os 2 últimos iam para uma repescagem. Quem ia para a segunda fase jogava, ali somavam então 16 times, que eles jogavam em turno único e classificavam os 6 primeiros. Eram divididos em 2 chaves, mas todos se enfrentavam contra todos e ali somavam 6 times que iam se classificar para a fase seguinte. Nessa repescagem com 8 times, jogavam em turno e retorno, os 2 últimos eram rebaixados para a segunda divisão e os 2 primeiros tinham chance de disputar o título ainda. Então se somava 6 times daquela segunda fase lá dos 16, bem classificados na primeira, 2 times da repescagem e aí faziam aquele mata-mata convencional, né? 8, depois 4, depois 2, até decidir o campeão. O campeão de 94 foi o Palmeiras, bicampeão. O Palmeiras, naquele começo de anos 90, com o patrocínio da Parmalat, montou timaços, era comandado pelo Luxemburgo. Quando chegou nessa decisão de 94, o Palmeiras já vinha de um bicampeonato paulista e tinha sido campeão do brasileiro também, de quebra campeão do Rio-São Paulo de 93. 2 das finais desses títulos do Palmeiras tinham sido contra o Corinthians já, no Paulista 93 e no Rio-São Paulo de 93, então estava rolando ali uma freguesia nas finais do Corinthians, e foi que a decisão ali colocou os 2 rivais novamente frente a frente. O Palmeiras, com toda essa seleção, até que não fez uma campanha assim perfeita, fez uma campanha com alguns tropeços nas fases de grupos, mas quando chegou no mata-mata foi avassalador, com 100% de aproveitamento até a final. Pegou o Bahia nas oitavas, eliminou com 2 vitórias, pegou o Guarani, que a gente vai falar depois, que tinha um timaço, também eliminou com 2 vitórias e chegou nessa final com o Corinthians. O Corinthians tinha um time forte também, como a gente disse, né, chegou em outras finais com o Palmeiras recentemente, e o Corinthians em 95 teria a sua desforra. O Corinthians ganhou o Paulista e a Copa do Brasil com muitos jogadores que perderam essa final de 94. O time era comandado pelo Jair Pereira, tinha Ronaldo no gol, Marcelinho Carioca jogando muito, Viola, Branco, lateral ali, campeão do mundo com a seleção, enfim. O Corinthians tinha bons jogadores e fez essa final histórica com o Palmeiras. Como o Morumbi, né, o estádio tradicional das decisões na época, tinha problemas de gramado, os 2 jogos decisivos foram no Pacaembu. Na ida, o Palmeiras já meio que decidiu, ganhou de 3-1, 2 gols do Rivaldo, 1 do Edmundo, e o Corinthians descontou com o Marques, que também era um outro jogador importante do elenco. Nesse 3-1, o Galvão Bueno, que narrou o jogo, disse que foi um chocolate do Palmeiras pra cima do Corinthians. Evair, olha a chance, perna esquerda, chamou pra dentro, tocou pra Edmundo, bateu, gol!
do Palmeiras para cima do Corinthians. No jogo de volta, o Corinthians chegou a criar esperanças porque Marques abriu 1-0 logo no começo. Mas depois o Palmeiras controlou o jogo, o Rivaldo empatou e dá pra dizer que o Palmeiras ganhou com tranquilidade, a não ser porque clássico, lógico, vai ter uma tensão ali no final, né? Ainda mais um campeonato, uma final dessa importância. O jogo teve vários expulsos no final, o Branco e o Luizinho pelo Corinthians e o Zinho pelo Palmeiras. Bom, vale destacar que o Rivaldo, que foi o grande destaque da final, né? Fez 2 gols no jogo de ida, 1 gol no jogo de volta. Meses antes ele jogava pelo Corinthians. Ele foi do Mojimirim, né? Foi revelado ali pelo Santa Cruz, depois do Mojimirim. Ele jogou primeiro no Corinthians. Aí o Palmeiras trouxe o Rivaldo e o Rivaldo aniquilou o Corinthians nessa final. Um outro destaque da decisão foi o Edmundo. A gente vai contar depois uns outros motivos porque ele foi destaque, mas vale mostrar esse lance que ele driblou o Viola e depois ele provocou, ele esperou, chamou o Viola para um outro drible. A gente vai relembrar esse timaço do Palmeiras, falando o time que jogou a segunda partida da decisão, que era treinado pelo Luxemburgo, né? Vale lembrar que o Roberto Carlos, o lateral esquerdo, fazia parte desse time, aqui na decisão ele estava suspenso. O Palmeiras jogou a decisão com Veloso no gol, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner na defesa, César Sampaio e Flávio Conceição de volantes, depois o Amaral entrou no lugar do Flávio Conceição, Zinho, que tinha sido campeão da Copa do Mundo de 94, ali pouco antes, Edmundo, Tonhão, depois entrou, né, o ataque, Edmundo, Evair e Rivaldo. E o treinador Vanderlei Luxemburgo. Eu acabei de dar a escalação do Palmeiras campeão, pode ver que é um timaço, Edmundo, Rivaldo, todos em grande fase, mas muita gente aí de concordar que o grande craque, o jogador que é lembrado por aquele campeonato, foi o Amoroso, que aliás também ganhou a Bola de Ouro, a tradicional premiação da Placar naquele ano. O Amoroso, ele liderava o Guarani, que começou o campeonato muito desacreditado, levou o time longe, levou o time até o mata-mata em condição de um dos favoritos do título naquela situação. Acontece que ali no mata-mata contra o São Paulo, que o Guarani passou, o Amoroso se contundiu, teve uma séria lesão no joelho e por isso ele não enfrentou o Palmeiras na semifinal. Em Campinas, dizem que se o Amoroso não tivesse tido a lesão, tivesse enfrentado o Palmeiras, talvez o campeão daquele ano fosse outro, talvez o Guarani fosse bicampeão brasileiro. Não há como comprovar, mas enfim, foi o campeonato que o Amoroso surgiu para o futebol. Ele tinha apenas 20 anos, né? Ele que é nascido em Brasília e, enfim, foi um jogador com uma carreira formidável. Ele foi artilheiro do Brasileiro nesse ano de 94 pelo Guarani, artilheiro do campeonato italiano pela Udinese, do campeonato alemão pelo Borussia Dortmund e do campeonato japonês pelo Verdy Kawasaki. Que jogador que tem esse currículo, não é mesmo? E ainda lembrado por ter sido campeão do mundo pelo São Paulo, passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio. Enfim, o Amoroso, um jogador histórico do futebol brasileiro, que foi revelado nesse Brasileirão de 94 e foi o craque da competição. Eu acabei de falar que o jovem Amoroso foi um dos artilheiros do Brasileirão, com 19 gols. Junto a ele, quem foi artilheiro? Túlio Maravilha. 1000 golzitos. Túlio Maravilha ganhou uma de suas 3 artilharias de brasileiro em 94. O Túlio foi artilheiro também em 89, quando surgiu no Goiás. Foi artilheiro em 94 pelo Botafogo, que fez uma boa campanha também, chegou nas quartas. E aí depois ele seria artilheiro novamente em 95 pelo Botafogo. Aí sim, campeão com o Fogão. Um dia a gente conta essa história também. A gente vai acabar falando bastante desse time do Guarani, porque realmente foi um dos times mais agradáveis de se ver naquele campeonato, junto com o Palmeiras campeão, né? O Guarani, nas quartas de final, ele enfrentou o São Paulo, que era muito poderoso, o São Paulo então bicampeão mundial, né, do Tele Santana, e perdeu o jogo de ida no Morumbi por 1-0, o gol do Palinha. Na volta em Campinas, o time começou com uma péssima notícia. Logo no início do jogo, o Amoroso sentiu uma lesão, aí a gente tem a imagem dele sentindo o joelho, e aí enfim, tava 0-0, parecia que o Guarani não teria força para reagir, mas aí depois foi um jogão. Apesar de abatido com a lesão do Amoroso, o Guarani abriu o placar, Sandoval, um dos destaques daquele time, abriu o placar, depois Ailton empatou para o São Paulo, num lance impedido, é verdade, o São Paulo conseguiu um empate. Aí no segundo tempo, o Júlio César, que entrou substituindo o Amoroso, fez 2-1 e depois o Luizão fez 3-1. E enfim, o Guarani conseguiu uma vantagem, né? O Luizão, aquele Luizão também jovem,
Mas aí, perto do fim, Caio Ribeiro, diminuiu para o São Paulo e teve emoção até o fim. Mas aí, no final, Valdeir fez 4-2 e sacramentou a classificação campineira. Está fresca na memória de todo mundo a polêmica da final do Paulistão de 2018 entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians foi campeão, né? Venceu o Palmeiras nos pênaltis, mas durante o jogo teve um lance ali que o Palmeiras acusa o Corinthians de interferência externa, numa marcação de um pênalti, desmarcação de um pênalti, na verdade. E o Palmeiras quis impugnar o jogo na justiça, os corintianos acharam um absurdo, criticaram bastante. Mas acontece que em 94 a situação foi oposta. O Palmeiras que ganhou o clássico e foi o Corinthians que chegou a querer entrar na justiça para tirar o título do Palmeiras. Por quê? Porque na época uma prática que era bastante comum nos anos 90 era o tal do efeito suspensivo. E pelo efeito suspensivo, 2 jogadores do Palmeiras que não deviam estar na final disputaram a decisão, Edmundo e Antônio Carlos. E por isso o Corinthians chegou a cogitar entrar na justiça para tirar o título palmeirense, pelo Edmundo e pelo Antônio Carlos, zagueiro Antônio Carlos, terem jogado. Tem aí uma matéria da Folha de São Paulo que mostra que o Corinthians chegou a cogitar entrar na justiça. Até hoje existe o efeito suspensivo, mas nos anos 90 era uma avacalhação, os clubes usavam muito. O próprio Corinthians, que reclamou do Palmeiras usar na final, usou o efeito suspensivo na semifinal. Zé Elias e Branco, que estavam cumprindo suspensão, jogaram contra o Atlético Mineiro na semifinal por causa de um efeito suspensivo. E aí os times faziam pressão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, o famigerado STJD, quando tinha julgamento, ia lá o presidente, ia o advogado do time, fazia uma pressão. Esse caso do Edmundo jogar a decisão mostra muito bem isso. O Edmundo, ele pegou uma suspensão por uma agressão, ele deu um soco na cara do André, jogador do São Paulo, numa briga no clássico durante as primeiras fases do campeonato. A gente tem a imagem. E apenas isso. Deu vermelho para os dois. Ora, mas é um absurdo. Olha o Edmundo. Começou a briga. Ele pegou o André. Começou a briga. O Edmundo quer briga. Olha a confusão. André e Edmundo. O Vitor chegou na briga com o Tonhão. Que espetáculo horroroso. Bom, o Edmundo estava suspenso ainda perto da final. Chegou a ter um julgamento que ele perdeu. Mas aí, num novo julgamento, que o Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras, estava lá, advogado do Palmeiras, teve ali pessoas que antes tinham votado contra o Edmundo, votaram a favor e ele jogou a decisão, porque disseram que esse soco na cara muito veemente, né, que ele deu, dizem que não causou uma lesão grave, então ele merecia ser absolvido. Várias camisas muito pesadas decepcionaram naquele brasileiro. Flamengo, Fluminense, Internacional, são times grandes que fizeram campanhas medíocres, mas ninguém chegou tão no fundo do poço quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro naquele ano não caiu, fez menos ponto que um time rebaixado. Em Minas tem aí uma teoria da conspiração que diz que foi uma virada de mesa, que o Cruzeiro não caiu por uma virada de mesa. Não é nada disso. A gente até já fez um programa Caça-Mitos explicando. Aí quem tiver dúvida, vê aí o programa Caça-Mitos que a gente vai mostrar. Mas a situação é a seguinte, o Cruzeiro tinha um time bom, assim, tinha jogadores de nome, tinha o Dida no gol, Toninho Cerezo, Renato Gaúcho, tinha jogadores de destaque. Tinha sido campeão mineiro naquele ano, foi semifinalista da Supercopa da Libertadores, que era um torneio importante, mas no brasileiro foi uma decepção total. Na primeira fase, o time foi lanterna do seu grupo e inclusive fez 4 pontos, fez 1 ponto a menos que o Remo, que fez 5 pontos. E isso é importante saber que o Remo fez 1 ponto a mais que o Cruzeiro na primeira fase. Na segunda fase, os 2 últimos de cada grupo iam para aquela repescagem que a gente comentou antes. Essa repescagem teve os 2 grandes de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Remo, Vitória, Criciúma, Bragantino, União São João e Náutico. Ali todos jogavam contra todos, os 2 últimos da repescagem seriam rebaixados e os 2 melhores foram para o mata-mata. Os 2 melhores foram Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético até disputou a semifinal da competição, veio dessa repescagem. Mas aí o Cruzeiro ficou brigando lá embaixo, fez uma campanha muito ruim e ele só ficou na frente do Remo nessa fase pelo saldo de gols.
Foi uma diferença mínima de saldo de gols. E veja só que curioso, né? O Cruzeiro ele chegou a perder por 5-1 do Remo no Mineirão. O Cruzeiro, na última rodada, que ele precisava vencer ali para não cair, né? Correndo o risco para não cair, perdeu de 2-0 do Vitória. Enfim, o Cruzeiro fez de tudo para cair. Mas pelo saldo de gols, nessa fase de repescagem, ele ficou à frente do Remo. Se você somar os pontos da primeira fase com a repescagem, aí o Remo fez ponto a mais que o Cruzeiro na competição. Mas o regulamento diz que não, que seriam os últimos daquela repescagem. Agora, o que é curioso dizer é: o Cruzeiro ficou na frente do Remo pelo saldo de gols porque o Atlético Mineiro ganhou de 6-0 do Remo. Foi uma das grandes goleadas do campeonato. O Atlético Mineiro massacrou o Remo, ajudou o Cruzeiro a ter mais saldo de gol e por isso o Cruzeiro não caiu, não teve virada de mesa, fez uma campanha muito ruim, mas não caiu. Vamos falar outra vez do Guarani, porque foi um time que empolgou. A gente vai colocar o Guarani como zebra. O Guarani, naquela época, estava num patamar diferente do que está hoje em dia. O Guarani ele vinha de boas campanhas nos campeonatos anteriores, inclusive, sempre chegando ali entre os primeiros. Tinha um bom time, mas especificamente em 94, tinha feito um Campeonato Paulista ruim, então chegou bem desacreditado, porque tinha um time de garotos. Mas esses garotos depois viraram grandes estrelas do futebol brasileiro. O Amoroso e o Luizão são os grandes expoentes desse time. Lideraram o Guarani para chegar na semifinal. E, enfim, acabou perdendo os 2 jogos para o Palmeiras, porque o Amoroso contundiu. Muita gente justifica isso. Mas chegou ali na semifinal como um dos favoritos ao título. Quem treinava esse time era Carlos Alberto Silva, o mesmo treinador que foi campeão brasileiro com o Guarani em 78. Então, os maiores momentos da história do Guarani tiveram o Carlos Alberto Silva à frente do time. E bom, um jogo que a gente vai escolher para marcar essa campanha do Guarani foi uma goleada em cima do Santos por 4-0 no começo do campeonato. A gente já comentou sobre as péssimas campanhas de Cruzeiro e Remo, mas só o Remo foi rebaixado. E pior que os dois, quem ocupou ali a lanterna absoluta foi o Náutico. O Náutico, em 24 jogos, ganhou 5, empatou 5 e perdeu 14. Enfim, fez um campeonato muito ruim. Um dos momentos mais sofridos foi uma goleada sofrida para o Internacional por 5-0. A grande goleada daquele campeonato, a gente já comentou, foi esse 6-0 do Atlético Mineiro contra o Remo, que aliás o jogo foi em Belém. Fora de casa, o Atlético se deu o trabalho de fazer 6-0 e acabou salvando o Cruzeiro do rebaixamento. Outras goleadas, foi um campeonato de muitas goleadas. O Corinthians ganhou de 6-1 do Bragantino. Como a gente já falou, o Inter ganhou de 5-0 do Náutico, né, que foi o grande saco de pancadas daquele campeonato. E teve também um 5-0 do Criciúma, um time que também brigou lá embaixo, contra o Sport, também um time que fez uma campanha ruim. E é isso aí, essa foi a história do Brasileirão 94. O torcedor palmeirense deve ter adorado relembrar esse grande momento do clube, esse grande time que foi montado, torcedor do Guarani também. Enfim, até os torcedores dos times que foram mal devem gostar de resgatar a memória. Esse é o objetivo desse programa. Então comenta aí qual Brasileirão que você quer que a gente conte a história. Fala nos comentários. Você gostou? Compartilhe o vídeo, dá um like, segue o canal e é isso aí, a gente quer resgatar a memória do futebol. Um abraço!